E o meu convidado de hoje está aqui, né? Tenho sempre grande prazer de conversar com ele, né? Tem um livro na mão aqui, ó, O Algoritmo da Minha Vida, como eu me tornei o Aldo da Beta. É verdade, você não tem mais sobrenome, né, Aldo? Você é o Aldo da Beta faz tempo, cara. Prazer em lhe receber, meu cara. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, mano. Obrigado pelo convite. De fato, o meu sobrenome é Beta. Não tem como, né? 30 anos, não dá pra não ser, né? Não dá pra não ser. Tá, olha aqui, eu falei pra você tem um livro aqui, eu li alguns pedaços, achei muito simples, muito bom de ler, leve, né? E pra mim já é, sempre fiz um livro não muito grosso também, né? Não precisa fazer um negócio muito grosso, muito grande, né? Você tava falando pra mim que você começou a escrever sobre os 25 anos de empresa, começou a atualizar LinkedIn e de repente isso virou um livro? Sim, fui contar uma história a cada dia, né? O que antecedia os 25 anos, o aniversário de 25 anos de empresa, eu fiz um post a cada dia. E cada dia do post eu falava de um ano da empresa. Tá, mas você fez 25 posts? 25 posts. Entendi. Então, eu completo agora, dia 13 de abril, 30 anos de empresa. E 13 de abril, há 5 anos atrás, 2019, se eu não me engano, eu estava fazendo 25 anos de empresa. Então, ao que antecedia, os 25 dias que antecediam, dia 13 de abril, eu comecei todo dia a postar. Que é, na verdade, o kernel, né? A matéria-prima dura do livro são os posts que eu fiz lá atrás e que depois eles ganharam muita riqueza de detalhes e vida com histórias que eu acabei contando, porque os posts, por conta do Instagram, ele tinha muita limitação de caracteres. E aí o pessoal me estimulou muito com os comentários, tem que escrever um livro, Eu falei, quer saber, eu vou escrever um livro. Aí escrevi, tá aí o livro, né? Não tinha pretensão nenhuma de publicar o livro. Mas quando a gente foi revisar, a Clara tá aqui com a gente, a Clara me ajudou. Quando a gente foi revisar o livro, né, a Clara se emocionou umas 2 vezes, eu também, eu falei, cara, eu acho que vai dar match. Então deu. Mas esse é um livro do Aldo ou da Beta? Ou é tudo misturado? É um livro sobre a minha carreira, mas eu falo muito da minha trajetória na Beta e conecto, né, todos os anos que eu vivi na empresa, eu conecto com alguma coisa que eu vi na minha vida pessoal também. Então, tive que passar pelo crivo da Beta. A Clara, o primeiro trabalho dela foi para poder fazer um crivo, né? Se eu não tava, porque eu sou muito bocudo, tu sabe disso, e aí eu podia estar falando alguma merda ali, então eu peguei e falei, quer saber, vamos verificar, porque eu falo muito das histórias da Beta, as histórias da Beta estão ali, né, a cultura da Beta, tem muito da Beta dentro desse livro, então é a minha carreira, né, mas acabo falando bastante da empresa. Aldo, mas quando você fala que fala muito, cara, uma coisa é você falar no CPF muito, uma coisa como CEO, você representa um CNPJ, você não pode falar muito. Não. Você falar muito, qualquer frase sua pode reverberar de uma forma muito negativa. Sem dúvida. Você tem previsão de mercado, números, empresa, né? Colaboradores podem entender. Alguma frase sua já reverberou muito mal? Você lembra assim alguma? Vai lá. Eu acho que várias frases, né? Eu Clara tá rindo aqui porque eu fui fazer eu tô sempre fazendo uma palestra ou outra, ou aqui ou lá, né? E sempre acaba as palestras, nós dois acabamos saindo juntos da palestra e ela vem e me puxa a orelha. Pô, tu não podia ter falado esse tipo de coisa, né? Mas eu conto fatos, às vezes são inusitados da empresa. E às vezes eu falo da minha própria carreira e eu falo, eu gosto muito, eu sempre trabalhei para ter empregabilidade. E aí uma vez eu falei uma frase assim, os caras, eu vou falar isso de novo, eu tava até proibido de falar isso, mas eu falava assim, os caras que assim, a Beta, ela tem o poder de escolha, né? Ou ela me tem dentro dela, ou ela me tem no ecossistema dela, ou ela me tem na concorrente, porque eu não vou sair desse mercado. Então é só escolher onde eu sou pior, né? Porque eu não sou flor que se cheire, né? Eu sou casca grossa, então eu tô sempre arrumando confusão, eu gosto de problema, então eu tô arrumando problema sempre. Então eu falo,
tem que escolher, a Beta tem que escolher onde é que eu sou menos pior para ela, né? Onde o problema é menor. Né? Onde o problema é menor, né? Mas na verdade o que eu quero falar com essa frase é que eu investi 10 mil horas nesse negócio. Mais de 10 mil horas, na verdade. No mínimo 10 mil horas nesse negócio. E me tornei, eu acredito, um especialista nisso. Eu não vou voltar a vender sorvete lá em Araranguá. Então, eu tô aqui nesse negócio e vai ser para sempre nesse negócio. Eu aprendi a trabalhar com governo, eu gosto de trabalhar com governo. Eu nasci para vender software para governo. E eu não vou sair desse mercado. Então é só me escolher onde quer que eu esteja. Então eu falei isso, eu saí dessa palestra e ela me puxou a orelha. Falou: tu não pode falar esse tipo de coisa, tu tem coragem de falar. Tem que ser mais polido, né? Tem que ser mais polido, né? Mas você fala que vender para governo, cara, no meio desse processo de vender software para governo, você lida com certeza com muitos, eu vou falar, ignorantes de tecnologia. Não é pejorativo, realmente, porque não conhecem tecnologia. Sim. Né, no meio desse processo. Alguns políticos que não sabem nem o que você está falando. Né? Você tem os técnicos lá, mas você tem os caras que você vai falar, esse cara. Não adianta. Como é que você lida com cada tipo? Né? Que você tem o técnico extremo, e você tem o político. Então, como bom tipo 3 do Enneagrama, eu sou o camaleão do Enneagrama, né? Então eu me adapto muito a essa necessidade. Então, eu quando saio de uma reunião com um político, por exemplo, eu saio totalmente exausto. Por quê? Porque eu tô sempre adaptando a minha linguagem, porque eu pego pessoas assim, você está como exemplo, né? Você pega o Topázio em Florianópolis, por exemplo. Topázio vende tecnologia. Então, quando você senta do lado de um prefeito igual de Florianópolis, você tem que falar de tecnologia com integridade. Senão, ele passa por cima de você. Então, tem que ter nível para poder conversar com esses caras. Né? E geralmente eles botam os caras técnicos junto. Hoje, o político também, ele tá mais preparado, né? Não é mais como era antes, assim, de ele meio que tomava as decisões meio com poucas informações. Hoje ele traz um pessoal, até mesmo porque o governo, a compra para governo hoje, compras públicas, ela ficou mais complexa. Então ela tem que passar por uma comissão, a comissão que é responsável, ela que assina, ela é corresponsável, ela está conectando agora processo crime, então sai da esfera civil, vai para crime. Então começou a ficar muito complexo. Por conta disso, os caras pegam e trazem com eles, né, pessoas mais qualificadas. Mas durante esses 30 anos aí eu já peguei vários caras que não entendiam de nada, né? Então, assim, e muito difícil de poder convencer ou de argumentar qualquer tipo de coisa, porque os caras, e ainda hoje não é uma realidade em muitos municípios do Brasil. Eu vou falar para ti que prefeituras abaixo de 50 mil habitantes hoje no país, né, tirando talvez uma boa parcela do sul aqui, né, ela é formada de pessoas que ainda não têm uma visão de tecnologia como deveria, assim. Tá, mas tem prefeitura que ainda está na planilha do Excel, não, né? Tem muito ainda. Tem governo de estado que está em planilha de Excel. É mesmo, cara? Tem grandes prefeituras, capitais, governo federal que está em planilha de Excel ainda. Tem DOS, né? Tem governo federal em DOS, tem governo estadual em DOS. DOS, cara, dói, né? Sim, o Florianópolis, que eu acabei de citar aqui, né? A gente migrou o sistema em Florianópolis faz 2 anos, né? Um sistema que estava há 30 anos lá dentro e o sistema era em DOS. Cara. Né? Foi assim, aí nós saímos do DOS, não passamos pelo fórum Windows, fomos direto para a nuvem, o que levou 1 ano para fazer, né? Um processo que levou 1 ano para fazer e alguns milhões de reais investidos para poder fazer essa migração toda. Cara, mas bom, não, a gente já falou muito de beta, quando você vem aqui a gente sempre fala de tecnologia. Eu falei para você, seu Aldo, eu quero histórias que você não contou. E eu quero histórias de fracasso. Histórias, não vem com esse papo aí de sucesso, porque legal, todo mundo já te conhece, as histórias bacanas. Eu quero histórias que você conta de vez em quando no churrasco pra pessoa, sobre conhecidos e amigos, assim. Tem alguma que... Histórias engraçadas, cara, histórias ou grandes mancadas. Eu quero que você me dê uma, vai. Bom, o pessoal me cornetei muito porque eu devo ter feito, eu acho que eu estava à frente do maior investimento da empresa, da história dela. Eu acho que foi essa nova linha de produtos que a gente fez.
E aí eu chamei todos os revendedores da empresa e os gestores também. E eu falei, gente, a migração dos clientes vai ser o seguinte: nós vamos apertar um botão aqui e o cliente vai anoitecer for Windows e vai amanhecer nuvem. E aí os caras, eu já era uma autoridade quando eu falei esse tipo de coisa. Os caras já eram uma autoridade. Eu vinha do comercial, já tinha um peso. Quando eu falava, a galera, o Aldo tá falando isso aí, vai acontecer, né? Cara, quando a gente começou a migrar os sistemas... Começou a apertar os botões. Não, cara do céu, a gente, olha, foi botado muito dinheiro fora, né? Foi botado muito dinheiro para aprender a fazer o negócio. E na verdade, na minha cabeça, eu tava com a ideia correta, entendeu? Mas não era bem assim o negócio. Mas por quê? Cego no que você queria? Você tava míope ou porque faltou algum processo nessa história? Não, eu acho que eu simplifiquei demais. Eu costumo fazer as coisas muito fáceis. Você simplifica. É uma frase que eu sou mais prático, assim, então e tomo decisões sem muita informação, sou rápido. E eu acho que esse assunto aqui eu puxei assim muito demais. Assim, Simplifiquei demais. Tá. E eu não tinha. Porque assim, quando você faz um sistema, você tem um sistema aqui que nasce perfeito e um outro sistema aqui que nasce perfeito. Só que 30 anos de uso para um cliente, 20 anos de uso, marretando aquilo ali. É tipo tu pegar um projeto hoje, pega um prédio hoje, qualquer prédio aí que nasceu há 20 anos atrás. E tu pega o projeto dele e tu vai começar a furar a parede. Não, o cano passa aqui, o outro passa aqui, o outro passa aqui. Só que quando tu vai começar a botar a broca na parede, tem um cano tá passando aqui, de onde que saiu esse cano? Porque todo mundo ao longo de 20 anos fez um monte de reforma. E aí, cara, hoje, qualquer janta que a gente faz com os revendedores, os caras falam, mas não é só apertar um botão? Ficou a história do botão. Ficou a história do botão. Não é só o botãozinho, né, cara? O botão pra me pegar no pé. Então, tem essa aqui que eu acho que é a mais clássica, que na verdade eu tomei o maior pau da turma, né? Foi essa aí. Mas a Beta tem muitas histórias de fracasso. Eu não sei se é uma relação com fracasso, mas... Quando a gente fala fracasso, parece que a gente destrói o sucesso. Não é isso, né, cara? É o erro mesmo, né? Sim. Assim, eu era motorista ainda, e a Beta não tinha seguro dos carros. E aí, dois caras foram viajar pro Rio Grande do Sul pra implantar a Lagoa Vermelha. Isso é longe pra cacete. E aí um funcionário deu o carro pro outro dirigir, nem tinha muita habilidade, e ele acabou capotando o carro. E aí sobrou pra mim, tem que resolver. Agora não tem seguro, os carros, né? Não tem seguro. Aí eu peguei uma Mercedinha, né, uma baú, e fui pra Seberi, que é onde tava o carro. Resgatar o carro. Eu e o motorista, né, da Mercedinha. Aí foi um dia pra ir até Seberi de Mercedinha. Subindo serra e tudo mais. Aí chegamos lá, os caras esperando a gente, aí estacionamos uma Mercedinha lá, botamos o carro Uno de ré dentro do baú da Mercedinha, e aí tava lá o motorista da frente falou, aqui na frente comigo só pode uma pessoa, no máximo duas. Aí, porque senão eu vou ser multado. Aí nós estávamos em 4. Aí eu falei, o que nós vamos fazer com os outros 2? Não, tem que ir lá atrás. Aí um dos caras disse, não, cara, eu não posso ir lá atrás nem a pau, que eu vou vomitar o monte. Aí o outro falou assim, eu não vou sozinho lá atrás também. Eu falei, tá, então eu vou atrás. Cara, eu vim de Seberi até Criciúma, cara, dentro de um Uno, dentro de um baú de uma Mercedinha, no escuro, sem celular, cara. Um dia inteiro de viagem. Caraca, velho. Sem nada, não tinha tecnologia, não tinha nada. Não tinha nada, cara. E assim, de vez em quando os caras pararam, sei lá, 2, 3 vezes durante a viagem, cara. E foi assim... Abrir a luz do sol, assim, abriu... Cara, foi de longe. Hoje eu olho pra trás e falei, cara, como é que eu aguentei esse tipo de coisa, né? Porque foi muito difícil fazer esse processo ali, porque foi muito ruim. E assim, algumas coisas que o início de uma empresa acontece muito, né? Que é não ter seguro, não ter... Você nem sabe direito pra onde você vai, você nem pensa, achei muita coisa, cara. Não tem. Eu também tenho uma história que eu gosto de falar nos amigos, né? Com os amigos, mas
a minha esposa eu conheci na Beta, né? E o meu irmão é que me levou pra Beta. E teve um dado momento que éramos nós 3 trabalhando na Beta. E aí, no almoço de domingo, cara, nós se brigamos tudo dentro do... Era um almoço de Natal, na verdade. De família. De família, almoço de família. E aí estavam os dois, né, reclamando da empresa, falando da empresa. Não é falando da empresa, mas falando das pessoas da empresa. O normal, né? E eu do meu lado, né, defendendo a empresa, né? Eu sempre falo, meu irmão falava, Karina, o Aldo não vai enxergar a empresa como a gente enxerga nunca. Mas, assim, foi um perrengue muito grande porque eu tava dentro de casa, né, num almoço de família. Que clima gostoso. Muito gostoso. E assim, anos depois eu contratei um mentor para me ajudar, um coach para me ajudar. E ele falou, cara, tu vai ser... As pessoas vão falar sobre ti num almoço de domingo. E eu me lembrei dessa história porque no almoço de domingo a gente se reunia e os dois queriam falar da empresa e queriam falar dos problemas que a empresa tinha. E eu acabava não deixando. Então era sempre uma briga, um saindo da mesa, brabo com o outro, porque não curtia, né, as mesmas ideias. Que, na verdade, às vezes o legal da história não é você resolver o problema, é só ficar falando sobre ele, né? Você sabe, às vezes o cara não quer resolver algo, você só quer ficar batendo papo sobre o problema. Exato. Você não quer, não é solucionar, você quer ficar conversando. As pessoas são diferentes, né? Então elas acabam tendo opiniões diferentes a respeito da mesma coisa. O do futebol é exemplo. A gente vê o mesmo jogo, eu e você, a gente não vê o mesmo jogo. Isso mesmo. Você sabe, cara. Dentro de uma empresa, cada um tem uma função. Não tem como, cara. Cada um vê uma empresa. Mas assim, mano, eu acho que essa foi uma... Eu falo sobre o algoritmo da minha vida no meu livro, né? Na verdade, é o código, né? É o código que eu utilizei para alcançar o meu sucesso na empresa. E eu acho que parte desse código, parte desse algoritmo, foi a forma como eu olhei para a Beta. Então a Beta, ela é a Clara fechou na minha orelha esses dias também, porque eu falei que a vice-presidência foi a promoção mais sensual que eu tive na minha vida. E ela me puxou a orelha por causa disso. Por que você falou isso aí? Não, porque eu acho que ela aconteceu assim, no momento que eu não esperava. Não, é sensual, não é sexual. Não é sexual, é sensual. Sensual, eu digo porque, sabe, ela foi... Teve glamour, foi mágica. Teve glamour, mágica. O que aconteceu? Eu não tava esperando. Eu tava passando por um momento difícil na empresa. Eu tava literalmente com o cu na mão, porque eu tinha investido, sei lá, 120 milhões já nesse projeto novo. E tava sobre a minha responsabilidade. Se não desse certo, cara, não sei o que ia acontecer comigo, entendeu? Não sei se eles iam fazer eu pagar, não sei se eles iam me demitir, né? E aí eu tava muito preocupado e tava sem nenhuma perspectiva. A empresa com muitas mudanças. E aí os sócios me chamaram, né? O Guilherme, o Oscar e o César me chamaram numa sala. E eu fui muito nervoso para essa sala. Daí eles, Aldo, o seguinte, a gente chamou aqui, né, porque a gente reconhece o trabalho que tu fez, papapá, e a gente tá te convidando para ser vice-presidente da empresa e a gente quer te preparar durante 2 anos para depois tu assumir a empresa. Pô, cara, reto assim, mas reto assim? Reto assim, cara. E aí o César, o que o César falou? O César falou assim, tem uma cultura oriental que fala que quando o funcionário assume a vice-presidência de uma empresa familiar, ele assume os sobrenomes da família. Então daqui por diante o teu nome vai ser Aldo Garcia Balcines Mielewski. Aí aquilo assim, cara, foi assim uma coisa surreal, cara, surreal, porque assim, eu sou do interior, né, cara, eu sou da Canjica, né, eu cheguei em Criciúma, minha família sempre foi uma família muito simples, né, eu não alçava, né, voar tão alto, né, e quando eles falaram aquilo foi sensual, cara, eles criaram um glamour, essa história, ela conectou muito comigo, assim, e aquilo me encheu de expectativas, de ânimo. Você mudou como pessoa naquele momento? Mudei, lógico. Na hora, assim, mas você tem que mudar pelo cargo?
É inevitável. Inevitável. Quando eu era diretor comercial, eu tinha uma empáfia muito grande. Eu sempre fui vaidoso, né? Eu reconheço isso. E sempre tinha uma empáfia muito grande. Eu falei, eu já tô pronto para ser presidente da Beta. Levou 8 anos para mim ser. Então, mas eu não estava pronto nem a pau quando eu era diretor comercial. Cara, o máximo de gente que eu tocava era 30 pessoas. Quando eu fui pro desenvolvimento, eu fiz uma transição de carreira e eu fui fazer o desenvolvimento e cheguei lá, tinham 300 pessoas abaixo de mim, sendo que eu tinha dois níveis de gestão entre eu e a operação. Aí eu vi que eu não estava nem um pouco preparado. O pessoal me fritou. Porque imagina, o comercial, eu bati 11 anos de desenvolvimento. Quando eu cheguei lá, o pessoal, cara, queria me fritar, bicho. E me fritaram, me boicotaram. Foi muito complexo. E eu me perdi como qualquer cara que se perde num primeiro emprego, por exemplo. E isso também natural de qualquer empresa, né, cara? Lógico. Essa disputa, é natural de uma organização. Lógico. Não, isso aí faz parte do game, pô. Não tem essa, né? Não tem essa. Então, assim, eu fui pra lá, pô, eu bati nos caras sem dó, bicho. Sem dó. Eu bati nos caras. E aí os caras... não era pessoal. Não. É ser profissional, né? Tem outra coisa que eu sempre falo, um dos algoritmos da minha vida, né, principalmente profissional, é que o Balsini falava uma frase: os interesses da instituição estão acima dos interesses de qualquer indivíduo. E isso norteou a minha vida. Então eu sempre fiz pela Beta. É por isso que estou lá ainda. Porque eu sempre fiz pela Beta. Cometi os meus erros, né, acertos, mas eu sempre fiz pela Beta. E aí eu bati nos caras pela Beta, mas eu fui imprudente. Quando eu bati pros caras, só sendo presidente que eu me dei conta o quanto eu fui imprudente. E agora as palavras do Guilherme, que foi meu presidente durante quase 15 anos, eu consigo compreender. Só estando, né, como presidente da empresa é que eu comecei a compreender as palavras do Guilherme. Porque lá quando eu era diretor não tinha essa noção. E aí bati nos caras, quando eu cheguei lá, eu falei, não, agora aqui é desse jeito, gente. O pessoal cruzou os braços, meu camarada. Mas quando você fala isso, cara, a busca do CEO, do presidente, é meio que a busca de Salomão, é a busca da sabedoria. Porque a única coisa que interessa é a sabedoria. Porque o poder você tem. Tu entende? A vaidade vai vir com o cargo, você vai ficar isolado, mas a sabedoria você não consegue conquistar ela. Acho que é ilusão, tá? Acho que eles vão, para ser bem sincero aí, se glamoriza muito o cargo de CEO. Eu acho que é um cargo de extrema responsabilidade, né? Eu tô falando de 60 bi de orçamento público passando no sistema. Se acontecer alguma coisa ali, a responsabilidade é minha. Eu sou o primeiro responsável, eu sou o primeiro cara a apanhar, eu sou o grande responsável, o primeiro culpado sou eu. Então, assim, não é glamour, esse cargo não é glamour, tá, cara? E não é uma vocação. O cargo de CEO é uma vocação. Por quê? Porque se o cara é relativamente vaidoso, talvez ele vai usar parte do cargo para poder alimentar o ego, né? Mas na maioria do tempo, esse cargo aqui, cara, é assim, ó, primeiro, o teu conhecimento tu já adquiriu antes para sentar na cadeira. É necessário, e ali tu só aprende. Você não vai sentar e dizer que vai aprender com o cargo. Isso não existe, né, meu? Ninguém contrata um senhor para aprender, né? Não tem como. Você aprende com o cargo, mas aprende outras coisas. Tá? Mas você tem que sentar lá com um certo nível, né? Você acha que não, você tem mais poder? Mais ou menos. Porque você tem uma camada de diretor abaixo de você, você faz o quê? Você vai lá e determina as coisas? Não dá, né? Eu chego pessoas na minha sala e falo, fulano lá não dá mais, cara, tu tem que tirar esse cara. Eu falei, eu não tenho que tirar o cara. Quem tem que perceber isso é o diretor. Eu não tenho poder pra tirar o cara lá. Não, poder tu tens. Não, eu tenho poder, mas eu vou tirar? Eu tenho um diretor que eu contratei, que é de minha confiança. Eu vou chamar ele na minha sala e falar, tira fulano. Eu não tenho condição, senão eu perco o cara. Então, assim, a minha vida era muito mais fácil quando eu era diretor. Porque como diretor, eu tinha poder de fazer determinadas coisas. Como CEO, é muito mais difícil o processo. Como diretor, você até podia reclamar, né? CEO, você não pode reclamar, né? Não posso, a culpa é minha. Né? A culpa é minha. Mas assim, a coisa que mais muda, quando eu era diretor, eu ia pra casa, eu tomava café, eu jantava, eu tomava banho e começava a trabalhar.
E aí eu ia fazer uma apresentação, ia montar um organograma, eu ia fazer alguns cálculos em planilha para poder fazer, lançava coisa no sistema, analisava dados e despachava o time para poder trabalhar no dia seguinte. Eu fazia isso todos os dias mesmo. Domingo à noite mesmo, o pessoal chegava de manhã, na segunda-feira, o e-mail das pessoas estava metralhado por mim. Eu fiz isso a minha vida toda. Como presidente, não é bem assim. Porque como presidente, quem dá a tocada lá na ponta é o próprio diretor. Então você tem que estimular o diretor, você tem que dar condição para ele, tem que desenvolvê-lo, sabe? Tem que deixar ele com autonomia, tem que preparar ele. Só que é um processo mais indireto, entendeu? Como diretor, você vai direto no ponto. Como diretor, eu abri o Mercado de Minas, o Mercado de Minas não estava indo. Eu peguei um carro, eu peguei um avião, fui para Minas com meus vendedores e fiquei 15 dias lá. Vambora. Vamos tocar, vamos vender, vamos visitar a prefeitura, entendeu? E consegui fazer isso. Como presidente, cara, isso já fica mais complicado, né? E você faz algumas coisas que são chatas, né? Para mim, por exemplo, eu sou um vendedor nato, né? Eu sou nato não digo, mas minha essência é de vendedor. E aí você vem, o ano passado eu assinei 650 e poucos documentos, por exemplo. Então, assim, são tipo 3 documentos por dia de assinatura. E não é uma folha, né? Não, são 20, é política de 20 páginas. Uma coisa chata pra cacete. Então, assim, parece ser glamuroso o cargo, né? Mas não é. Alguém tem que fazer, né? Alguém tem que fazer e sobra para o cara que tem mais resiliência, o cara que consegue suportar a carga, né? Então, eu falo muito disso, né? O CEO é sempre muito friccionado, né, pela empresa e recebe uma carga muito grande, né? Não tô aqui para me fazer de coitadinho, só tô falando que é uma vocação, né? 30 anos de empresa, você não vai ver fazer coitadinho aqui. Não, olha aqui, comigo aqui hoje, Aldo Garcia, Balcini Svialewski, é isso? Aldo da Beta aqui, o algoritmo da minha vida. A gente já volta aqui no Manos Radio Show rapidinho, baita papo com essa figuraça aqui na 92. Voltamos aqui no Manos Radio Show, né? Hoje o algoritmo da minha vida, como eu me tornei o Aldo da Beta. Aldo Garcia comigo aqui da Beta, né? Contando histórias. A gente falou um pouquinho da Beta, um pouquinho de vida. Tem abraços pra você aqui. A Vivi Hoffman, no bairro da Juventude, tá te mandando um abração, né? O Pierão Garcia tá dizendo, pô, mano, bacana, baita trajetória, né? Mano, queria saber se o Aldo já deu entrevista, como eu faço pra entrar na rádio de vocês. Opa, a Karina tá pedindo aqui, acho que a Karina já mandamos a resposta aqui, cá, entra no 92rockpop.com.br. Aldo, a gente tá falando de vida, de negócio, de trajetória, de sucesso, eu nem sei onde a gente parou, cara, mas você não projeta, você projeta hoje a Beta pra ela viver sem você. E uma das funções que eu imagino do CEO é produzir gente melhor do que ele, para que ele seja substituível. É mais ou menos isso? Ou isso também é glamuroso de falar? É bonito, sabe? É bonito isso. Eu acho que é só bonito de falar. É bonito, né, cara? É muito bonito. Eu deveria aqui, né? Olhando pra Clara aqui, que vai me pegar no meu pé depois no carro. Uma frase pronta, né? Eu devia falar exatamente isso, né? Não, tem que preparar as pessoas para ser melhor que você, para ser insubstituível. Ninguém pode ser insubstituível, para ser substituível. Então, eu podia estar falando isso. Mas na prática, assim, quando a gente... É como fazer um planejamento de um ano. É o Pelé dentro do vestiário, né? A gente não combina com o adversário. Porque depois que o ano começa e você começa a executar orçamento, meu camarada, é resultado, você tem que fazer resultado. É claro que tem que ter um processo, né? Você tem que ver as pessoas se desenvolvendo, tem que ter um time, né? Eu quando eu assumi a Beta estava com um diretor apenas, né? A Beta tinha feito uma reformulação total, assim, e estava com um diretor, e eu tive que formar toda a minha diretoria. Eu te digo assim que hoje, se eu quisesse fazer uma pausa, né? Era possível por conta que os diretores tocam a empresa. Isso aí tem alçada, tem orçamentos já estabelecidos, então dá para fazer. Mas é difícil você ficar sem o número 1 da empresa, né? Numa empresa que toda empresa depende do número 1 para algumas coisas. É referência, né, pô? Assim, Aldo, mas se acontece alguma coisa contigo, alguém te substitui? Claro que alguém me substitui, né? Vai ter que resolver, mas tem que ter tem que ter um voto de Minerva, tem que ter alguém com poder maior dentro da empresa para resolver os problemas que
os diretores não conseguem resolver, os gerentes não conseguem resolver. Então tem o voto de Minerva, ou alguém que com um pouco mais de experiência, né, com conhecimento sistêmico, né, com uma visão sistêmica do negócio, possa tomar a decisão mais acertada. Então eu acho que é muito mais glamour. Eu acho que o CEO tem que trabalhar para que a empresa não dependa dele, para ele poder trabalhar o institucional, para ele pensar a empresa para o futuro, para pensar a perenidade, né? Eu sempre fui muito estimulado pelos sócios da Beta para isso. O César sempre me estimulou. Eu queria tu parado aqui olhando para o céu, né, pensando o futuro da empresa. E eu tenho, graças a Deus e graças ao meu time, a oportunidade de parar e pensar a Beta para o futuro. Mas é muito mais glamour isso do que verdadeiramente o que acontece no dia a dia, porque no dia a dia você tem que bater a meta, fazer o resultado e viver um ano de cada vez, né? Um olhar lá na frente, eu sempre estou olhando lá na frente o que vai acontecer, mas um olhar por ano, porque você tem que vencer cada ano, né? Cada mês, cada ano, como qualquer empresa. Aldo, essa história da reforma tributária, cara, isso aí tá deixando todo mundo louco. Pra vocês isso vai ser insano também ou não? Vai, pra todo mundo vai ser insano. Sim, cara, isso tá todo mundo alucinado. Eu tive fazendo uma entrevista, participei de um painel na SIC esses dias. Eu falei, gente, se pudesse dar quem tava, o painelista falou, Aldo, se pudesse deixar um recado para todo mundo aqui, né, pro empresário, o que você diria? Eu falei, tem dois movimentos que estão acontecendo, 3 movimentos para as empresas maiores. Vamos falar de 3 movimentos. O primeiro movimento é a oneração da folha de pagamento. Então, ela fricciona as empresas maiores, por um lado, empresas igual a Beta, igual a Domínio Sistemas, empresas de software, empresas de serviço principalmente, mas ela fricciona muito porque você perde, né, o benefício dado pelo governo, né, do imposto sobre a folha de pagamento. Ele começa a retornar agora, esse ano 5%, ano que vem 10%, no ano seguinte 15%, depois 20%, termina em 2028. E aí é 20% para sempre, em tese, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é a própria reforma tributária, né, o que a gente prevê para serviço aí, imposto sobre nota 26,5%. E isso vai quebrar muita empresa, porque nós estamos falando de uma mudança direta de 9,25, que era o que nós tínhamos, para 26,5. Então, quantas empresas no mercado hoje em serviço têm uma margem de 17%? Muito poucas. Então, vai quebrar muita empresa que não se preparar para essa reforma tributária. E tem o Drex, né, que o governo deu uma recuada, né? Ou não? Deu uma recuada, mas o projeto está vivo, né? E esse projeto estando vivo, a tendência dele é de um controle total, né? A Beta mais próxima do governo, né, em razão das prestações de contas das prefeituras e tudo mais. E qual o movimento fiscal que já está acontecendo no governo, porque o governo recebe esse impacto nesse ponto mais cedo, que é uma fiscalização em cima da própria área fazendária da prefeitura. Então, a Receita Federal, e agora acelerando muito isso com inteligência artificial, começa a cruzar muita informação daqui para frente. Então, esses 3 pontos são pontos de atenção para todo empresário. Então, assim, até se eu pudesse dar algum tipo de conselho aqui, né, mano, fazer aqui um informe utilitário, aqui uma utilidade pública, né, para ficar muito de olho nisso aí, ver que impacto terá na sua empresa, conversar com seus contadores, porque esses 3 movimentos no mercado, no meu ponto de vista, ele pode quebrar muitas empresas e pode friccionar muitos negócios. Aldo, falando do algoritmo, quando você fala de programação, você fala de pragmatismo, né? Linear, um negócio 0 e 1 e tal. Quando você escreve isso aqui, dizendo que você traçou um algoritmo da tua vida, parece que você planejou tudo. Tava tudo planejado, você fala, né? Tudo bonitinho, eu comecei lá como motorista. É muito bonito você colocar o teu nome e vir a exame. Pô, é bacana, cara. Bota o nome do Aldo, vem exame, né? Folha de São Paulo. Pô, é legal isso aí, né, cara? É bacana, é legal. Pra gente de Criciúma é legal ver o teu nome lá, porque é nosso, né?
Só que não foi um planejamento linear, não tem uma fórmula padrão do sucesso. Quando é que você começou a entender? Você falou que demorou 8 anos, né? Do momento que você achou que estava preparado para virar presidente, para virar. Mas quando é que as coisas começam a mudar de verdade? Não na empresa, em você. Então, eu sempre busquei manter minha essência, e durante muitos anos na minha casa a gente sempre fazia um almoço mais simples durante a semana, porque eu nunca quis entregar para minhas filhas uma vida acima do padrão que elas tinham. E isso eu aprendi um pouco com os próprios donos da Beta, né? Porque eles são pessoas do bem, e na minha percepção, eles sempre se mantiveram um pouco mais fora dos holofotes, né? E eu me espelhei muito neles durante muitos anos. Eles podiam ter carros melhores do que sempre tiveram, podiam ter imóveis melhores do que sempre tiveram. Isso eu me espelhei muito. Então, eu sempre tentei me manter um nível abaixo do que eu tinha poder para ter. Então, eu podia ter um carro de 200 mil, eu comprava um carro de 100, comprava um carro de 120. Eu podia ter um apartamento de 1 milhão, comprava um apartamento de 700. Então, eu sempre tentei me manter um pouco abaixo, mas principalmente por conta das minhas filhas. Então, eu sempre controlei muito, assim, a minha trajetória, para mim não subir muito para a cabeça. E, por incrível que pareça, tu pode pegar todas as biografias do mercado, tu vai ver esse mesmo código. O sucesso de uma empresa, de uma pessoa, né, a não ser que ela é muito fora da curva, ela é um gráfico onde você rasteja muitos anos. Então pega um gráfico, assim, imagine um gráfico, a gente tá na rádio aqui, o pessoal, imagine um gráfico onde você rasteja perto da linha base dele por muitos anos. 5, 6, 7, 10, você vai rastejar. 20 anos. Tá, 20 anos. E depois, o crescimento, depois aquilo é exponencial. Então, até 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu não tinha me dado conta ainda das coisas que eu estava vivendo ainda. Eu estava ainda em transe, né? Mas uma coisa que eu falo no livro, inclusive, mano, que assim, talvez me tirou um pouco, né, do chão, foi quando eles me anunciaram como presidente. Foi lá em São Paulo, né? Num jantar, num restaurante muito, muito legal, assim, muito chique, né? A gente foi jantar junto, eu com os sócios e a Tati, e eles falaram: tu é o novo presidente da Beta. Aí a gente se emocionou. O César falou: se o Balcinho tivesse aqui, ele estaria muito feliz por isso. E a gente se emocionou. E aí foi muito legal, mas eu ainda eu tinha passado um dia de reunião com eles, né? A reunião foi uma reunião quente, porque eu estava defendendo o porquê eu deveria ser o presidente da empresa. Então, você teve isso, você teve uma defesa nesse dia? Teve, e não foi pouco, né, cara? Não foi assim. Eu cheguei na Beta e eles pegaram uma varinha de condão e botaram: agora tu é o presidente da Beta. Não, cara, eu passei por um processo seletivo, né? Eu tive umas sabatinas com eles, com o conselho da Beta, tive com eles também. Eles me perguntaram 200 mil coisas, né? Quiseram entrar em todo o nível de detalhes, que eles têm uma opinião a meu respeito, né? E queriam acertar a pessoa que eles iam colocar na cadeira, e eles queriam tirar todas as dúvidas comigo. Não, quem acha que foi o Aldo já tava cartas marcadas, não, foi um processo doloroso, entendeu? E aí, no dia seguinte, quando eu saí da ressaca, né? E que eu tomei o avião para voltar para Criciúma, e durante o voo, né, eu fui anunciado para toda a empresa que eu era o novo presidente da Beta. Você chega como presidente já? Aí eu desço em Jaguaruna, eu acho, não lembro, mas acho que foi em Jaguaruna. Eu desço como presidente da Beta e o meu celular começa a pipocar um monte de coisa. Ali eu acho que flutuei um pouco, assim, eu falei: cara, eu acho que eu dei certo. Eu acho que as coisas aconteceram para mim. O código deu certo. O código deu certo. Para onde você vai, cara? Para onde você projeta o seu futuro?
É que você já escreveu um livro, plantou uma árvore e tem 3 filhas. Então agora já deu, pô. Eu acho que agora já deu. Eu acho que eu falo pros sócios que eu gastei um dinheiro bom deles ali no novo produto, né? E eu tenho consciência dessas coisas, sou um cara muito... Gastou quanto? Dá pra falar? Você falou em 120 milhões antes ali? Eu acho que para fazer o produto entre 120, eu acho que eles não vão se chatear se eu falar esse tipo de coisa, mas espero que não, eu sou bocudo mesmo. 120. Mas eu acho que foram entre 120 e 150 milhões para fazer o produto para entregar, e eu acho que foi mais uns outros 100 milhões para poder lançar? Para poder botar, para migrar ele em toda a carteira de clientes. Foi uma brincadeira bem cara. Você gastou um filme da Marvel. Mais ou menos. Para lançar o negócio. Para lançar. Só que agora a bilheteria tem que voltar, né? Para os cofres da empresa. Então, eu falo no livro que eu quero ficar na beta até 2032, que eu estaria completando mais ou menos uns 14 anos à frente da empresa. Eu acho que eu vou estar com 56 anos, vou estar novo de montão ainda, mas eu acho que a empresa precisa renovar. Eu acho que eu vou estar começando a tropeçar nos meus próprios erros, né? Mas mais do que isso, eu acho que eu tenho que devolver para eles o dinheiro que eles me deram, investiram. Isso eu tenho que tirar o chapéu para eles. Nunca tiveram. A Beta é uma empresa austera e a austeridade vem dos sócios, né? Mas eles não mediram esforços para poder pegar o dinheiro e colocar nas minhas mãos para poder fazer a empresa ser mais tecnológica, inovadora, né? A empresa construir essa marca empregadora que a Beta né? Tem muita gente que quer trabalhar na Beta, que sonha em trabalhar na Beta, e eu acho que é muito por conta disso, né? Eu sempre trabalhei na Beta com recursos para poder desenvolver o meu trabalho. Então, às vezes vem as pesquisas ali da Beta e fala, você tem todos os recursos que você precisa para desenvolver o seu trabalho? Sim, eu sempre tive. Eles sempre investiram em mim. Então, eu acho que por mais que eu tenha já colocado, né, trazido muito dinheiro para dentro da empresa, eu acho que eu tô devendo essa. Eu gostaria de permanecer na empresa até 2032, fazer ela atingir aí 1 bi de faturamento, para mim devolver para eles, né? Devolver um pouquinho para eles o investimento que eles fizeram na empresa nos últimos anos. Eu acho que essa é a minha última, né, satisfação em trabalhar na Beta. Eu não pretendo, eu estou muito satisfeito com o meu trabalho, estou satisfeito com o que eu estou fazendo na empresa. Eu preciso trazer mais resultados, lógico, que eu sempre estou procurando mais resultados, mas para minha vida pessoal, para mim, assim, eu não tenho mais grandes aspirações, né, dentro da Beta. E eu acho que agora eu tenho que retribuir para eles. Eles também me deram um super poder, me tornei um cara mais caro, e eu quero fazer isso. E aí, 2032, né, o que eu tenho planejado é eu fazer algum tipo de mentoria, né, fazer algum tipo, talvez algum conselho, participar de algum tipo de conselho. Que é meio natural, né? O fato é que eu quero pendurar minhas chuteiras no clube que me revelou, né, e eu não quero jogar com nenhum outro clube. A minha ideia, eu espero que eles me permitam, né, e eu espero me permitir também ficar na empresa até 2032, porque quero que a Beta seja o meu último carimbo da carteira de trabalho. Olha só, não dá tempo para mais nada, já acabou, já estourei o tempo aqui, mas eu tenho uma dúvida, porque eu, como publicitário, já tive que pedir muito dinheiro para fazer projeto para cliente. Só que eu nunca pedi R$1 milhão para ninguém, R$1 milhão. Você pediu 250 milhões, maluco. Como é que é uma reunião? A minha dúvida é essa: como é que é uma reunião para você pedir 250 milhões? Você não pede 250 milhões de cara. Não. Você começa falando em 10, 50, vai devagarzinho. Vou gastar 5 só. É assim, né? Sempre começa assim, não é? Claro. Eu acho que a gente vai falar, acho que no máximo aqui a gente vai chegar a 30 milhões. Não vai passar de 30. Nunca. Não passa de 30. É assim, não é? É lógico. Não tem como, cara. Não tem como. Depois que começou, você não vai parar. Não é o seguinte, em tecnologia, cara, você torra o dinheiro, você não sabe se vai dar resultado. É isso, cara. É simples com isso.
entendeu? Tanto é que foi todo o meu nervosismo antes da vice-presidência, que era, eu não sabia se aquilo ia dar certo de fato, porque o usuário podia não rejeitar. E deu, né? Acabou ali, né? E acabou ali, cara, joga fora no lixo, entendeu? Então, assim, claro, eu fui conquistando-os, né? E dizendo, precisa de mais e mais e mais e mais e mais e mais, porque se eu falo pra eles, vai custar 250 milhões essa brincadeira inteira, não ia rolar, cara. Nunca, né? Não ia rolar, né? Então, e eu também não sabia, né? Eu não fazia a menor ideia de quanto que ia custar essa brincadeira. Então, mas acabou custando, né? Graças à saúde da empresa, né? A Beta sempre foi uma empresa com saúde financeira muito boa. A empresa resistiu a isso, né? Passou por esse turbilhão. Acho que tem poucas histórias de empresas no país que fizeram essa virada, migraram o sistema todo para a nuvem e depois migraram toda a carteira de clientes. Para nós, governo, ainda é muito mais difícil, né? Maluco ainda, né? Eu acho muito alucinante. Agora, espero que a gente agora, de cara pro vento, a gente possa colher os louros, né, de todo esse sacrifício. Aldo, quero te agradecer, é sempre maravilhoso conversar contigo, cara, o papo bom demais, voou, né? O livro tá à venda, não tá? Como é que é? O livro tá à venda. Tá na Fátima? Tá na Fátima. Tem que estar na Fátima, né? Tem que estar na Fátima, né? Tá na Fátima. Pros mais céticos, tá na Fátima. Tá na Fátima, né? Tá na Livraria Cultura também, no Shopping Nações. Amazon também? Tá na Amazon, tá no Mercado Livre, tá na livraria, na editora, na Mundo Neolatino. Mundo Neolatino, tá. Na Shopee também tá, para aqueles mais. Tá na Shopee, pô. Mas sou outro cara de tecnologia, né? Eu tenho que avançar. Lugar, né, ele tá indo pra China, depois ele volta. Tá no CD da Shopee lá. Tá no CD da Aldo, Shopee. obrigado, meu caro. Valeu. Sempre prazer. Aldo Garcia comigo aqui, o algoritmo da minha vida. Como eu me tornei o Aldo da Beta, figuraça aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa nesse programa: somos todos humanos.